Olha, eu tô tomando cidreira, mas eu devia tomar a vinha em homenagem. Há quanto tempo, Ah, Sotrim? oi, Márcia, tá me ouvindo bem? Não, tô te ouvindo bem baixinho. Eu vou ter que tirar esses comentários, porque senão eu não consigo te ver. Deixa eu aumentar aqui. Aumenta. Eu vou ter que tirar, gente, porque eu não consigo ver o que eu tô assim. Tá me ouvindo agora? Agora é melhor, mas tô ouvindo baixinho. Não sei se é porque eu tô surda, mas tô te ouvindo baixinho. Peraí, como é que tira os comentários, você sabe? Porque senão eu não consigo te ver. Tá tudo assim tampado. Eu não entendo nada. E eu, você sabe, nós não somos dessa época, né? Tá ouvindo melhor agora? Tô, agora sim. Agora melhorou. Você tá me ouvindo bem? Como vai? Estou te ouvindo muito bem. Eu com Como você... saudade! Nossa, quanto tempo, hein? Porra, todo o tempo do mundo, gente! Eu Olha, lembro que eu Feltrin, fui, eu lembro que eu, fala. eu lembro que eu fui no seu aniversário e você serviu cuscuz marroquino. Foi a primeira vez que eu Lembro. comi isso. No meu apartamento lá no Morumbi, Nossa, foi lá mesmo. não é? Ah, eu adorava cuscuz na época, eu gosto, né? Olha, a gente quer dizer para você o seguinte, olha, Feltrin, Daniel Castro, Leonardo Dias, Fabiola Reiper, nós somos todos aí de uma época aí da vanguarda, né? Da televisão, do jornalismo. Estamos agora nos adaptando a essa nova era dos influencers. Mas eu estava dizendo, Feltrin, primeiro, obrigada por estar aqui comigo. Imagina, Que aí a obrigado gente eu. pode se ver, matar a saudade, bater um papo, queria tanto tirar esses comentários, a gente sabe. Porque eu não consigo ver o Feltrin, só tem como pessoa. Eu agradeço que eles estejam na live, mas eu preciso ver meu convidado, né? Feltrin e Peraí. Márcia não acredita por quê? Porque a gente sempre se deu bem. No começo, o Feltrin me deu as cacetadas e tal. Mas aí depois as cacetadas viraram abraços. Não é? Bom, vamos lá. Deixa eu te falar Eu sobre o não Feltrin. sei como tira. Eu não sei como tira esse comentário. Eu nunca fiz live no Instagram. Ah, você nunca fez, você faz YouTube, né? É, você devia ir para lá também, viu? Não, eu comecei no YouTube. Eu estou no YouTube, eu estava no Instagram, eu saí do Instagram, fui para o YouTube, porque eu estava fazendo, eu faço meu bloco de o top 5, que eu comento um pouco a atualidade, né, o mundo, as notícias, políticas não, mas econômicas, sociais, a das celebridades, e eu estava fazendo no Instagram. No Instagram, os vídeos longos, eles não têm entrega. Eu sou da televisão, Feltrinho, eu não sei falar assim, ó, não faz sentido, não tem conteúdo, entendeu? Então, como os meus vídeos são maiores, eu agora fui para o YouTube. Tanto que essa live aqui depois eu vou colocar lá no YouTube também. Bom, mas vamos lá. Alguém vai falar para gente? Não, eu não quero deixar porque eu quero ver a cara do Filtrinho, gente. Comenta. Experimenta Olha, eu tirar, não. Ó, peraí, experimenta deixa eu tirar. responder aqui. Eu não comento de política nada, tá bom? Eu não comento, por quê? Porque o brasileiro não está preparado para respeitar a opinião dos outros. E eu não vou perder meu tempo, a minha saúde comentando de política no meu trabalho. Ponto. Agora, Feltrin, vamos lá. Acompanhado Eu tenho acompanhado algumas entrevistas suas, algumas entrevistas suas. Vamos ver se melhora a voz. o quê? Eu quero ver se, eu quero ver se melhora a voz agora, o volume. Ai, consegui tirar o comentário, alguém me ajudou. Obrigada. Gente, daqui a pouco eu volto, que eu queria ver o Feltrin, né? Puxa vida. Ver Melhorou, como é que ele melhorou o estava. volume, melhorou o volume agora, melhorou o volume. Não, tá igual. Saco. É que tá, a gente tá com delay, tá? Uns 4 segundos de delay, só para te avisar. Mas você me ouve bem? Que ouça, só que a gente tá com uns 4 segundos de delay, tá bom? Ainda? Delay, por isso que eu falei que o YouTube é melhor. Não tem delay. Mas vamos lá. Não, mas Nossa, vamos lá. Acho que que caneca. depois, quando baixa a live, dá para consertar isso antes de postar. Olha, porque essa Tá. live aqui eu faço mais uma live de captação
e depois eu vou fazer uma live, eu vou editar para divulgação. Feltrinho, então, aí eu tenho visto, eu voltei há pouco tempo aqui para esse meio das redes sociais, voltei não, comecei, mas eu tenho acompanhado alguns casos muito polêmicos, né, da mídia e tal, onde você tem tido aí uma postura bastante controversa. Mas antes de falar disso, eu queria falar uma coisa com você. Se você sente, como você, jornalista tradicional no sentido que jornalismo tem que ser jornalismo e tal, como é que você vê esse momento agora na internet, onde tanta gente escreve tanta bobagem, escreve tão errado? Ó, Márcia, não tem na minha área hoje, se bem que no meu canal eu estou cobrindo política também, eu estou fazendo polícia. Eu comecei como repórter policial, né? É. Mas nessa área de entretenimento não existe mais nenhum jornalismo. O que você vê hoje é as pessoas entrando no Instagram, por exemplo, André Surache. Todo dia tem alguma nota de André Surache. André Surache, o pai dela quer transar com ela transou com o irmão, ela transou com 8 caras, ela foi parar no hospital. E assim, ninguém liga para André Surache para perguntar se isso é verdade. O que ela posta no Instagram é o que as pessoas publicam. Reproduz. Anitta reproduz, não tem nenhuma reportagem, sabe? Você vê lá, Débora Seco posta de tanguinha na praia. Paola Oliveira mostra as pernas torneadas. Sabe? Não É, tem mais nenhuma apuração. não, e E, fora por não ter exemplo, apuração, os assuntos também são de uma extrema relevância, né? São de uma extrema relevância. Virgínia, hoje eu vi, Virgínia passa mal quando acordou às 4 da manhã para rezar o terço. nada, não tem notícia nenhuma. Então, e o que deveria ter notícia? Por exemplo, caso do Márcio Smelling, caso da Ana Hickman, por exemplo, não tem nenhuma apuração. É publicada fake news 24 horas por dia. No caso da Ana Hickman, por exemplo, o que me assusta é que toda a imprensa está ficando do lado dela e publicando fake news desde dezembro de 2023, sem nenhuma apuração. Foram publicados documentos falsos, sem nenhuma checagem. Bom, tá bom. Então vamos começar a falar do caso Ana Hickman, porque é um dos casos que Pois eu queria falar com você, onde você tem uma participação ativa aí no noticiário e até é muito atacado, atingido, acusado de ser machista, de ter uma postura pró-homem, parari, parará. Primeiro, gente, que a escola que o Feltrinho estudou como jornalismo, só se ele mudou, mas a escola dele tem que ser uma escola imparcial, tem que ser a escola da verdade, do fato. Tem que ser. Bom, mas vamos lá. Aí eu vi agora, acho que foi ontem ou hoje, corrija-me, que saiu um novo laudo dizendo que a assinatura que era falsa, que não é falsa, que agora é falsa e tal. Quando saiu a história, quando deu a primeira notícia, o que é que você pensou antes de começar a apuração? Porque, claro, que todo mundo, obviamente, vê e pensa, puxa vida, o que aconteceu com a Ana Hickman? Como é que foi o teu desenvolvimento, a mudança de opinião na história? eu, obviamente, acreditei na agressão, porque eu conheço o Alexandre. Em 2005, eu tive, inclusive, problema com ele, quase de chamar ele para porrada. Eu já sabia que ele era um grosso, um estúpido, e durante o mês de dezembro de 2023, ele ou o advogado dele nunca falaram comigo. Então, eu sempre quero falar com os dois lados. Então, todas as notícias que saíam no mês de dezembro, logo depois da agressão, quando ela dá aquela entrevista para a Record, eu acredito piamente no que ela está falando e ele também não me responde. Então, eu não tinha como dar ao lado dele. Quando eu começo a apurar a história, no dia 16 de janeiro, é a primeira vez que eu descubro que ela está mentindo. Porque ela fala que ela não sabia de nada e tinha um rombo nas contas dela. E eu consigo uma declaração de uma pessoa que trabalhava com ela, dada na polícia, com um documento, dizendo que desde 2018, ao menos, ela já sabia que tinha um rombo de 25 milhões nas contas dela.
ela já sabia que ela estava devendo para banco, ela já sabia que bancos como o Bradesco, Safra e Itaú estavam cobrando dívidas dela e que ela já tinha cartões de crédito bloqueados. Então, nesse momento é quando eu percebo que ela já tinha uma mentira. Em seguida, eu começo a descobrir que acusações que ela tinha feito contra ele, que ele tinha roubado 200 milhões dela, e depois ele tinha desviado 45 milhões dela, 25 milhões dela, não os confirmaram. E Tá, mas aí o eu que começo você acha que aconteceu naquele fatídico dia da agressão? Eu consigo 3 depoimentos na polícia, 2 depoimentos de 2 funcionárias que estavam ali e não viram a agressão. E depois eu consigo. Eu trabalho com documento, Marcos. Depois eu consigo o laudo da Santa Casa, aonde ela vai fazer o exame de corpo de delito, que não tem a acusação dela de que foi agredida, e o médico não acusa, não aponta que ela foi agredida. Diz que tem um machucado no cotovelo, que é de alguma batida e não é grave, tem o raio-x, de que não mostra absolutamente nada grave. Não tem nada, é uma batida qualquer. Depois eu consigo o laudo do IML de São Paulo. 10 dias depois, quando esse exame de corpo de delito vem para São Paulo, eu descubro que o IML acrescenta a expressão lesões corporais, lesão corporal, sem ter examinado a risco. Não examinou. Em São Paulo, um médico acrescenta a expressão lesão corporal sem ter examinado ela. E depois eu descubro que no dia seguinte, que ela falou que sofreu agressão, eu consigo uma foto dela segurando uma criança de 35 quilos no colo, sobrinho dela. E aí, Márcia, aí vai só aumentando. Bom, E aí aí eu descubro que ela. você começa a ver todas essas coisas que não batem, e aí você finalmente vai e fala com o Alexandre, certo? E aí ela não fala mais comigo, nem os advogados dela. Aí eu me torno uma pessoa não grata, porque eu tenho mais de 130 mensagens, e-mails enviados para ela, para os 4 advogados dela, para as assessoras dela, mandando, olha, eu tenho esse documento aqui. E aí eu descubro, inclusive, que ela enviou para a polícia um documento falso, uma ata que ela acusa o Alexandre de ser donatário de 200 milhões de reais, e eu vou atrás desse documento e eu descobri que esse documento é falso, que não existe o tribunal que emitiu esse documento. Peraí, mas então, Feltrin, o que você está falando é assim, é muito grande. É muito grande, porque eu acredito que ninguém é 100% bom, nem 100% mal, certo? Eu acho que principalmente quando envolve um casal, eu acho que as duas partes falham para o relacionamento não dar certo. Claro que a gente tem sempre um, digamos, responsável maior pela situação e o outro corresponsável. Tá, nesse caso aí, para a gente não entrar em tantos detalhes que eu acho que você já deu várias vezes, e que levou inclusive as pessoas a falar que você está sendo partidário, qual é a tua conclusão? Qual o resumo que você faz dessa história? Por que isso aconteceu? Por que ela o acusou? Onde está o dinheiro? E por que agora ele fica nas redes também, colocando como se fosse a maior vítima de toda essa situação? Ele não é vítima, não. Ele não é vítima da história, não. Porque depois, investigando, tem o lado dele. O lado dele qual que é? Em 2012, eles decidiram montar, agora eu vou falar o lado da culpa dele, eles montaram uma operação de e-commerce e fracassaram. Até 2014 eles já deviam 8 milhões de reais. O culpado disso é o Alexandre Correia e o irmão dele também fracassaram. 8 milhões de reais, eles pagaram isso. Em 2017, eles decidiram montar uma operação de moda. Você que conhece moda. Não era simplesmente montar uma grife na ritmo. Eles queriam montar a operação completa. Comprar o tecido, fazer o design da moda, A confecção toda. costurar a confecção, a Zara. Eles queriam ter a Zara Ana Hickman. Márcia,
entre março de 2017 e outubro de 2018, eles já tinham quebrado 10 milhões. 2019, eles já estavam devendo mais de... do e-commerce, né? E o e-commerce Não, estava... o e-commerce eles já pagaram a dívida, já 8 milhões. Pagou. Em 2000, eles compraram uma loja em cada grande shopping de cada estado do Brasil. Em 2019, eles já estavam devendo mais de 25 milhões. Quando eles iam já quebrar, veio a pandemia, 2020. Em vez de pagar a dívida, vender aquela porcaria daquela mansão lá em Tu, surge um personagem chamado Miguel Ribeiro, que é um estelionatário, que promete para eles que vai investir, por meio de um fundo de investimento mexicano, 33 milhões de dólares nas empresas Hickman e se tornar sócio. Em vez de vender a casa de Tu, eles passam a pegar emprestado dinheiro alucinadamente de banco, de financeira, de tudo que você imaginar, de Banco Daniele, de Vale Crédito, que cobram juros, para ficar rolando as dívidas, para não vender nenhum imóvel. E é por isso que hoje eles devem 70 milhões de reais. Bom, tá bom. E Então, esse assim, cara era um estelionatário. então, mas aí Ele você era, está e colocando que ele o Alexandre, quem é que queria fazer tantos investimentos? Quem era o megalo maníaco da era relação? mentira, era... Não, ela queria montar, não, nesse caso não era mega, ela foi megalo de querer ter a Zara na Hickman. É. E ele foi o trouxa de não ter interrompido esse investimento. Eles estavam já devendo de novo. Márcia, eles foram ótimos investidores entre 2004 e 2012. Depois daí foram uns burros que só fizeram o negócio errado. E ela não quer assumir a culpa dela. E ele é um burro porque não interrompeu tudo isso. Fala, vamos vender ali, paga, porque eles iam continuar milionários. E Sim. hoje ela não quer assumir o lado da culpa dele e ela quer botar tudo nas costas dele. Ele assume que ele foi burro. Agora, Então, eles ladrão, ele... quebraram. Então, o casal, né? Os dois quebraram mesmo financeiramente? Ou tem dinheiro por aí que pode aparecer e cobrir tudo isso? Eles têm 55 milhões de imóveis, só que tudo agora está empenhado e penhorado por dívida, porque eles devem 70 milhões de reais. Só que se eles tivessem resolvido isso lá atrás, em 2023, ela continuaria milionária hoje, porque ela tem a grife, ela ter dividido tudo e não ter feito essa pantomima toda, esse escândalo, e quem está mais sofrendo é uma criança de 8 anos que está sendo exposta e vai descobrir tudo isso cedo ou tarde. Claro. Não adianta culpar ele. Ele não agrediu ela coisa nenhuma. Ele não roubou ela coisa nenhuma. Ela não quer mostrar até hoje o principal, porque todos esses empréstimos, todas essas assinaturas falsificadas, caíram em uma conta só, chamada Ritmo Serviço. E ela tem todo o controle hoje. Ela não mostra para onde foi o dinheiro. Ele desviou o dinheiro, assinatura falsificada. Por que você não mostra para onde foi o dinheiro? Porque vai mostrar que ela gastou o dinheiro, que aproveitou do dinheiro como qualquer outra pessoa da família dela. E ele também. E E, você e a falsificou dinheiro. história e o envolvimento da assessora? Que uma hora fica como a assessora é o vilão da história ou é a mocinha da história? Não é nada. A assessora nunca assinou nada, a não ser como testemunha. A assessora está quebrada, a família sustenta ela. A Ana Hickman, ela quer botar a culpa em qualquer pessoa, ela está acusando 19 pessoas. Ela acusa uma gerente de carreira do Banco da Ecoval, ela acusa o dono do cartório, ela acusa o escriturário, ela acusa a gerente de contrato, ela acusa o office boy, ela acusa o contador. Ela não fez nada. Todo mundo é ladrão, todo mundo tramou contra ela. Ela é a única pessoa santa na história. Esse é o problema. Sabe? É um absurdo. Todo mundo é culpado, menos ela.
Tá bom, Feltrin, mas então vamos lá. Imagina, então você, do jeito que você está falando, me parece que essa situação lá do dia da agressão, ela foi palco, foi a cena para o desfecho de uma situação que estava crescendo e que iria estourar em termos financeiros, não sei se é só apenas financeiro. Mas tá bom. Mas aí a Ana Hickman, ela não é burra, tá certo? Ela é uma mulher da mídia. Ela não pode acusar todo mundo porque ela sabe que em algum momento, mais dia, menos dia, a verdade vai aparecer. E aí? Como é que se explica isso? Olha, ela vai ter que pagar tudo isso, ela vai ser processada por todo mundo. Essa gerente de carreira aí do Banco da Ecoval é uma mulher séria. No DEIC, eu já conversei, eu fui repórter de polícia, eu trabalhei dentro do DEIC. As pessoas estão espantadas com tudo isso, ela vai tomar processo de todo mundo, 19 pessoas. Ela vai pagar por isso que ela está fazendo, sim, sabe? Ela acredita porque, assim, hoje a mídia, ela tem a certeza que a mídia está do lado dela. Ela tem certeza. Ela fez acusação grave de que a Cláudia Helena e o Alexandre, ela apresentou documentos falsos de que eles abriram uma conta no Banco Barclays, de Londres. E você, que é uma mulher internacional, você sabe que ninguém abre uma conta no Barclays de Londres se não morar na Inglaterra ou se não tiver a naturalidade inglesa. É residência, né? 900, 947 milhões. Sabe quando a Ana Hickman vai ter 947 milhões? Nunca. O Léo Dias publicou documentos falsos do Banco Barclays, afirmando que eles tinham 947 milhões. Eu entrei no site do Banco Barclays, os documentos eram falsos. Era só entrar no site. Era Pera, só mas entrar. isso é muito grave. O que você está falando aí, então, é de uma mentira compulsiva, sem tamanho. Isso é uma coisa absurda. Para quê? Para quê? Para quê? Então me dá o porquê. Para que eu vou falsificar o documento de um banco e falar que eu tenho 900 milhões? Para quê? Olha, eu não acho que ela falsificou. Eu acho esse documento, pelo que eu apurei, mandaram entregar na empresa dela e ela divulgou de uma maneira leviana Mas quem e simplesmente mandou vai ter que entregar para pagar que por isso. isso? Não faço a menor ideia, simplesmente. Mas que história que é Olha, essa? deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Em dezembro de 2022, exatamente um ano antes da história da briga, uma pessoa montou uma empresa no Rio de Janeiro. Essa empresa veio para São Paulo em janeiro de 2023. Essa empresa mudou para São Paulo em uma casa da Ana Hickman. Só que no nome de um outro cara que foi investigado na Lava Jato. Essa empresa mudou para mais 2 endereços em São Paulo, em 2 endereços de propriedade da Ana Hickman. 15 dias antes da briga com o Alexandre, essa empresa passa para o nome da Ana Hickman. Essa empresa passou a chamar Hickman House, e é para essa empresa que assim que o Alexandre se afasta da Hickman Serviço, ela passa todos os recebidos. Se isso não é uma coisa premeditada, eu não faço ideia do que seja. Você Bom, então, entendeu? na tua leitura é o seguinte, de tudo que você investigou. E aí, gente, também é importante, porque eu vou reforçar o que eu falei aqui no início. E o Feltrin vem, ainda mais que foi jornalista policial, vem de uma época da escola de jornalismo que você tem que ter documento para falar besteira, né? Não é falando Eu só estou porque quer. Então ele tem documento, falando ele levantou. É o jornalismo tradicional. Então vamos lá. A leitura que você faz é o seguinte: o Alexandre é o gaiato que executou mal os sonhos, as aspirações empresariais, é isso? sim, ele foi uma anta, ele foi um mau administrador. Mas ele não é um ladrão, ele foi péssimo administrador, ele foi fraco na hora de interromper os maus negócios, mas ela sabia tudo o que estava acontecendo. Os dois foram enganados por um estelionatário. O estelionatário morou no maior apartamento deles em São Paulo, aqui em Perdizes, perto da minha casa, de 700 metros quadrados. Tentou dar um golpe e tomar esse apartamento dele. Inclusive, quase ele caiu na história e vendeu esse apartamento. O cara queria fazer um compromisso de compra e venda, oferecendo quase 5 milhões a mais do que esse apartamento vale. Ele vale 7 milhões, o cara ofereceu aqui 12. Quase o Alexandre vendeu.
Só não vendeu porque a Ana Hickman não deixou. E esse cara conseguiu dar um golpe em um outro morador do apartamento e esse morador está processando esse estelionatário. Nem o DEI que achou esse estelionatário, eu achei e eu mandei os documentos de onde mora esse estelionatário para a polícia. Fui eu que achei onde mora. O DEI que não achou. Quem achou fui eu. E eu enviei os documentos. Falei, esse cara mora aqui, está aqui o passaporte dele, está aqui o nome da mãe dele, está aqui o nome da mulher dele. Ele mora aqui no Mato Grosso. Só. Eu mandei para o DEI. Então a Ana e o Alexandre estão processando esse cara? Não. Por quê? Porque as vergonhas do golpe que tomaram desse cara. Escuta, mas, Veltrin, se eu tô num rolo desse tamanho e eu sei que alguém me deu um golpe, como é que eu não vou processar? Ai, Márcia, pergunta para ela, se você for amiga dela, porque eles tomaram um chapéu do cara, porque eles não acabaram não assinando nada. O cara passou 3 anos, e eu acho, inclusive, isso eu não consegui ainda, eu acho que esse cara, porque pensa bem, estelionatário de primeira, o cara descobre que tem um casal que está devendo 25 milhões, isso em 2018, ele descobre que um casal está vendendo e ele chega com uma promessa que vai enfiar dinheiro. Esse cara ficou, eu tenho uns 10 documentos dele, altamente profissionais, falsificação grande, falsificação bem feita. Tinha o nome lá do Fundo de Investimento de Rede, do México, que está ligado a um grupo italiano, tudo bonitinho, falsificação bem feita. Só que eles são burros e não foram checar nada disso. Eu Então, peguei esses documentos. agora, esse rolo aí de assinatura falsa dele, depois é falsa dela, depois que falsificar. Quem que falsificou, segundo as suas investigações? Qual a conclusão que você chegou? Quem falsificou essa tal das assinaturas que sai laudo para cá, laudo para lá? Ninguém sabe, nem o Deik. Não foi o Alexandre e não foi a Claudelena, porque o Deik E não e foi a os Ana bancos, também. ninguém sabe. O laudo do banco do Daicoval, o perito judicial falou que as assinaturas, que ela fala que são falsificadas, são dela e que há indícios de autofalsificação. O laudo judicial. Os laudos do DEIC falam que não foi a Claudelena e nem o Alexandre, porque eles têm mais de 10 mil assinaturas do Alexandre e mais de 1.000 assinaturas da Claudelena. O laudo que saiu hoje do Banco do Brasil não fala de quem foi a assinatura. E fala de novo que existem indícios de falsificação por imitação contínua. E isso remete ao laudo do Daicoval, ou seja, de autofalsificação. Mas que história! Essa é uma das histórias assim mais absurdas que a gente já viu de um casal. Agora, como casal, aliás, como casal, não, antes de você falar como casal, uma coisa me chamou a atenção. Eu vi, acho que essa semana, se eu não me engano, que ele corria o risco de ser preso, ele estava até chorando na rede e tal, porque não paga a pensão. Mas eu estou entendendo, de fora, que ela teria sido condenada a pagar uma pensão para ele, me parece, aí de 15 mil, uma coisa assim, e que ele teria que pagar uma pensão. Mas não é só fácil, ela não pode deduzir? Ela foi condenada a pagar um negócio que chama pensão de alimentos compensatórios, que é aquela pensão que quando um casal tem alto padrão de vida e se separa, um lado tem que dar um dinheiro para não baixar o padrão de vida do outro. Certo. Como ela está com todo o dinheiro e ele está sem receber nada há 15 meses, morando de favor, ele está vivendo de favor, ela foi condenada pela justiça a pagar 15 mil reais por mês para ele. Só agora. Desses 15 mil, tem que tirar 4.500 de pensão alimentícia para o menino. Ela depositou 2 pensões numa conta dela. Ele não tem acesso. Obviamente, má fé. A juíza condenou ela de novo, fez um agravo, a palavra não é condenação, a depositar na conta que ele indicou. Ela não depositou. E ainda pediu a prisão dele por ele não pagar a pensão alimentícia para o menino.
Você está me entendendo? Não. Ela não depositou a pensão Não, da não tem qual como tem que entender um tirar o negócio dinheiro. desse. Não, mas não tem Pois é, como entender um negócio desse. pois é, Márcio. É isso que eu estou te falando. Então, Né? E as porque assim, pessoas vêm eu falar, não, tenho que pagar, pago na conta indevida. A juíza me manda botar na conta certa. Eu não coloco, vou e aciono a pessoa que está me devendo, mas que não recebeu o que eu deveria pagar. Pera, eu é muita sou, e eu coisa. que sou, eu que sou defensor de macho, eu que sou defensor de abusador. Está Você que é um entendendo? machista. Pois E é. a relação conjugal? Também fala-se muito de que ela já estaria tendo um caso com o Edu. O Alexandre te deu algum indício disso ou não? É lógico que estava tendo, mas isso é de menos. Eles já não estavam juntos. O Alexandre foi um fraco, eu acredito, porque ela disse que expulsou ele do quarto do casal em janeiro de 2023. Um mês antes dela comprar aquela empresa lá do Rio de Janeiro. E ele, eles têm uma outra casa gigantesca no mesmo condomínio lá em si. Em vez dele ir embora da casa, se a tua mulher está expulsando, não, ele vai para um outro quarto da casa e continua morando lá. Então, eu acho que, tá vendo? Todo mundo tem erro nisso, né? Ele foi um mau administrador, ela foi uma grossa com ele era um cara grosseiro com todo mundo, mas eu vou te falar uma coisa, Marcos. Eu sei de um monte de jornalistas que ele tratou mal, outras pessoas que ele sempre foi um grosso, mas ele nunca brigou com qualquer pessoa, que eu saiba, se não fosse por causa dela. Ele virava um cavalo com qualquer pessoa que machucasse ou ofendesse a Ana Rita. Nunca por causa Olha, dele. eu me lembro de uma entrevista, mas é uma coisa muito antiga, na Folha, porque aquilo me marcou muito na época. É antiquíssima essa entrevista, onde ele falava, acho que era assim, acho que foi uma época que a Ana estava começando a aparecer mais na televisão. E aí ele falava assim: se não fosse eu, ela não seria ninguém, porque eu que até lavava as calcinhas dela. É Então ele verdade. dava a entender nesta entrevista que ele é que tinha feito Ana Hickman. Que Ana Hickman era apenas uma pessoa, digamos que ele punha para lá, punha para cá, mas que ele era o mentor por trás, né, da Ana Hickman, do sucesso e tal. Aí não bate com esse cara que foi o bobão. Ele, como empresário de uma modelo, eu conheço, você talvez conheça Marcos Pantera, que é o irmão da Monique Evans, que é o criador da agência Mega, que é meu amigo. O Marcos fala que quem ia lá pedir emprego para a Ana Hickman era ele. Ele vendeu, ele era DJ, né? Ele vendeu os melhores equipamentos que ele tinha para investir na Ana Hickman, para morar. Eu nunca vi essa entrevista. Eu acho que não lembro disso, nunca vi. Também nunca acompanhei a carreira deles. Eu só vi a Ana Hickman duas vezes na minha vida, e ele uma vez pessoalmente. Eu acho que, como empresário, ele fez parte da vida dela. Ele fez, Não, isso é ela é inegável. linda, ela Isso é ganhou inegável. três vezes, ela foi eleita a quinta mulher mais linda do mundo pela revista JK Internacional. Então, ela foi uma grande modelo, isso não resta dúvida, mas que ele construiu a carreira dela com ela, eu não tenho a menor dúvida. Claro. Ela não, talvez ela não fosse a modelo que ela é se não fosse ele. E também não seria, talvez, nenhuma apresentadora se não fosse ele. Porque quem era amigo do Paulo Henrique Amorim, que levou ela para a Record, foi ele. Ela não tem a oitava série, ela não tem o ensino básico. Quando ela chegou na Record, ela não sabia conjugar verbos. Então, apesar de ter viajado para o mundo, ela não sabia fazer conjugação de verbos. Sim, porque a gente sabe que Então, as modelos, inclusive, isso é uma coisa muito comum. Param de estudar para se dedicar à passarela muito cedo. e não só isso, vai viajar o mundo inteiro, mas não entra no museu, sabe? Não lê um livro, não tem cultura. E aí, ela, quando entra ali, ele estimula ela a crescer. E a Ana Hickman realmente cresce como apresentadora. E ela dá uma sorte muito grande, porque ela entra na Record quando começa aquela história a caminho da liderança. Que o Bispo Macedo enfiava R$ 1 bilhão por ano na Record, na programação. E ela se torna, Márcia, a cara da Record. Porque a Record fica levando um monte de gente da Globo
Celso Na época Freitas, do Roberto Tavolaro, Messi, né? isso, começa a investir e virar a Recópia, mas a Ana Hickman, ela era a grande estrela porque ela era a única que virou a cara da Record, porque ela não veio da Globo. Então, ela vira realmente, ela entra em 2004, mas ganhando lá no Tudo a Ver à tarde, o equivalente hoje é R$ 88 mil. Quando ela vai para hoje em dia, ela vai ganhando, o equivalente hoje é R$ 974 mil. E ela começa a entuchar recorde de dinheiro com merchandising. Ela realmente dá certo. Só que a partir de 2012, o Bispo Macedo descobre que enfiando dinheiro na Record não adiantou nada, porque a Record não passou a Globo. E aí ele prefere ficar gastando dinheiro em outras emissoras e comprar horário. Entendi. Entende? Bom, mas Então, aí esse hoje ela continua na Record, então ela continua trabalhando, continua tendo o patrimônio dela. Eu vou te falar, o Feltrin, tudo bem, porque eu tenho visto cada coisa que eu não deveria estar falando, que eu vou falar aqui, mas eu vou falar, porque eu ainda sou daquela época que eu acredito em alguma coisa. Me parece muito absurdo que qualquer pessoa do nível, né, da Ana não pense assim, gente, mas isso aqui vai explodir ali na frente e vai acabar comigo. É também, como se eu também pegasse e acho, falasse, eu vou dar um tiro no meu pé. eu acho tão absurdo quanto você. Mas eu acho que ela tinha certeza que ele ia ser preso. Ela, 2 dias depois do caso acontecer, ela já vira embaixadora da Maria da Penha. Ela ganha todo o apoio da imprensa. A primeira pessoa que passa a duvidar dela sou eu. Eu me torno uma pessoa absolutamente incômoda. Ela já moveu 4 processos contra mim, numa questão de assédio judicial. Até o advogado dela está me intimidando judicialmente, porque todos os jornalistas estão absolutamente do lado dela e publicando fake news sem nenhuma prova. Tudo que eu publico com prova não é reproduzido por ninguém. Tudo que é produzido, por exemplo, do Léo Dias, fake news, documento falso, é reproduzido por todo mundo. Então, acho que ela jamais pensou que ela ia ser descoberta. Eu ia conseguir tantos documentos mostrando que ela está mentindo. Ela está mentindo. Não resta a menor dúvida que ela está mentindo. Eu não sei onde vai acabar isso. O que eu sei é que ela vai tomar 19 processos por danos morais, por calúnia, por difamação dessas pessoas que ela está destruindo. Eu não tenho dúvida. Ela estava muito segura que o Alexandre ia ser preso. Ela foi no DEIC, o boletim de ocorrência que ela moveu contra o Alexandre foi aberto dentro do DEIC, a pedido do delegado-geral de polícia de São Paulo. Você sabe quantas pessoas já tiveram um boletim de ocorrência aberto no DEIC? Só que o DEIC hoje está há 15 meses investigando, 14 meses investigando todas as denúncias que ela apresentou, mais de 1.800 páginas de documentos, e não achou nada contra o Alexandre. Nada. É o Departamento de Crimes Financeiros do DEIC, que equivale mais ou menos à Receita Federal. Você acha que esses caras do DEIC, de crime financeiro, um monte de gênio de contabilidade, não teria achado qualquer coisa, qualquer prova? Eu não acho, mas eu continuo falando para você, eu não posso conceber a hipótese de que alguém vai e monta toda uma história dessa sem achar que a casa vai cair. Eu não posso conceber. E aí, por exemplo, processa você, processa um, processa o outro. É muito, Ué, muito uma grande. pessoa, talvez aí a gente entre de novo na história de uma pessoa que não tem nem o ensino médio. Tá pensando nisso? Tudo bem, mas vamos deixar a questão, né, do ensino médio para cá e tem a vivência, tem a vida, tem uma mulher internacional, tem uma mulher de televisão, tem uma mulher da mídia, tem uma mulher adulta, né? Não sei. Tem uma mulher que está expondo o filho a todo esse tipo de sofrimento. Você está pensando nisso também? Você acha que uma Olha, mulher eu sei tão lá, mas adulta, então, tão... olha, como diz o outro, então oremos e vamos aguardar. Agora, o Feltrin, um caso que eu tive que agora que é recente, que eu vi, inclusive, acho que foi ontem, eu vi.
não sei, se foi um dia desse eu vi você comentando, e que me chamou a atenção foi a história da Tata Werneck. Meu Deus. Que ela teve uma. Inclusive, quando aconteceu, eu dei lá no meu vídeo e ainda falei: ai, gente, eu não aguento mais, porque todo mundo que sai vira e faz esse assédio contra o famoso, né? Sempre o famoso é o mal da fita. E aí parece que você comprou essa briga, né? Por quê? Porque, de novo, eu investiguei a história, eu fui atrás, eu tenho muita fonte na Globo, todo mundo descendo pau na Tatá. Eu não conheço a Tatá. Pelo contrário, eu gostava dela como humorista e depois eu começo a... Eu até comecei a enjoar um pouco do tipo de humor dela. E daí eu começo a ouvir as pessoas, mesma coisa do caso Marcos Melling, né? Eu começo a ouvir a história e a primeira coisa que me chamou a atenção foram pessoas que trabalham com a Tatá falar assim, Feltrin, ela é exatamente o contrário do que estão falando. A Tatá, quando tem alguém com dor de cabeça, ela manda a pessoa para casa. E daí eu vou descobrindo, aos poucos, coisas que me surpreenderam, por exemplo, que a Tatá é filha de Maria, que a Tatá vai na missa 4, 5 vezes por semana com a avó dela, que ela é uma pessoa, sabe, super carola, papamissa. E daí as pessoas começam a falar assim, meu, ela paga para a pessoa, ela empresta dinheiro, não pede mais. Esse cara, daí um outro cara fala assim, meu, esse cara tá louco, ela arrumou. E daí as pessoas começam a falar de grupo de discussão, eu falo assim, tem alguma coisa errada nisso. Claro, E aí eu começo porque ele sai, acusa a Tatá. Primeiro, porque eu acho o seguinte: você sabe que eu mediei a minha vida toda esses programas, esses casos de conflito, né? E eu acho o seguinte: eu não aceito, Feltrin, a pessoa que estava assim, eu trabalhei lá, eu fui humilhado, eu fui execrado. Trabalhou porque quis. Estava amarrado? Era a única opção? Não. Enquanto estava lá, estava bom. Aí saiu, o patrão não presta, foi humilhado, assédio moral, assédio sexual, assédio tudo, tudo. Bom, se sofreu, pode ter sofrido, mas saia imediatamente e reivindique os seus direitos. Agora, não fica lá exato. 10 anos para falar durante 10 anos, coitadinho de mim. E aí, quando naquela época eu já fui contra porque eu odeio isso. Eu odeio esse negócio de saiu. Por que que ele saiu e por que que ele fez isso contra a Tatá? Não, aí eu consigo um áudio e um e-mail que ele mandou antes de sair para RH da Globo. Por isso que eu estou te falando que é importante você ir atrás do documento, né? Mas daí ninguém vai falar que eu sou defensor de mulher, né? É ele ameaçando já a Globo, falando que ia processar a Globo de assédio moral. E aí, o que ele fala? Ele manda depois um áudio para a Tatá falando que ela estava na história e que ele ia processar ela também, que ele queria 30 mil reais da Globo. Sabe o que ela fala para ele? Fala, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai se queimar, você é jovem, eu te dou os 30 mil reais. Não processe a Globo, você vai se queimar na Globoplay, você vai se queimar nos canais pagos, 5 canais que você pode trabalhar, e você vai se queimar na Globo. Não faça isso, eu te dou os 30 mil reais. Ah, e Você ele vai e acredita? faz isso com ela? Aí eu falo com ele, eu tento, escrevo para ele e falo assim, ó, tá aqui esse documento, você vai continuar falando que ela... Gente, tem áudio dela falando aqui para ele falando assim, olha, a Globo me avisou que eu vou sair o ano que vem, então desculpa aí, obrigado por tudo. Ela fala, não, você não vai sair. Eu vou arrumar um cargo para você, você vai continuar na próxima temporada. E aí um outro cara que trabalhou com ele 2 anos falou assim, Feltrin, esse cara é problemático. Ele tem problema de família, ele já fez besteira, ele já ofendeu outras pessoas. E aí ele é obrigado ela tem um baita de um advogado, né? A Tatá tem o Ricardo Breitman, um dos melhores advogados do Brasil. E o Ricardo o doutor Ricardo, ele foi super... depois ele é acusado de fazer ainda assédio judicial contra o cara. Porque ele fala assim, Ah, ou você pede desculpa, ou você vai ser processado. Ele ainda dá a possibilidade do cara se desculpar, e aí o cara se desculpa com tanta prova. E aí o doutor Ricardo ainda
é acusado de ser um assediador judicial. Peraí, não Sempre parou? tem. Quer dizer, peraí, uma vez que o cara foi, né, descoberto, digamos assim, não parou por aí, ele ainda tentou processar o advogado? Não, não. O bando de lacrador vagabundo que tem na internet ainda tentou lacrar e acusar o advogado de ser um assediador judicial, porque você veja a quantidade de prova contra o cara, o advogado da Tata ainda dá a chance do cara se desculpar, ela não processou o cara, e ainda o advogado dela e ela são acusados de ser assediadores judiciais. Olha, Márcia, está insuportável aqui no Brasil, ainda bem que eu tirei meu filho daqui, está intragável esse Está lugar aqui. intragável. Está intragável. A internet deu voz a quem não devia, sabe? Porque as pessoas agora resolveram colocar o seu lado podre em ação no anonimato, que a internet infelizmente permite, não é? Porque é um bando de perfil fake, de perfil sem foto, sem identidade, colocando fogo, eles se unem, porque para construir não tem nada, mas para destruir eu vejo muito. Agora, da Tatá, eu também não conheço a Tatá, mas eu sei que o que eu ouço dela, até porque ela trabalha, começou o Lady Night com a Elisabetta Zenatti, que é da É, Netflix, que foi diretora da Band, que é minha da amiga Band pessoal. é, E é sempre me ótimo. falei muito bem da Tatá. Sempre vi Bom, a muito bem. Band, depois que a Elisabetta saiu da Band, a Band só afundou. Infelizmente, né? Porque a Elisabetta é realmente uma grande profissional e uma grande pessoa e tal. E aí eu fiquei muito chateada e a gente vê muito essa coisa. Agora, esse caso, ai meu Deus, olha, tá vendo? A conversa da gente o assunto vai embora. Então, quer dizer, agora ele parou, o da Tatá, acabou? Porque a Tatá, me parece, ela Acabou. sofreu muito com isso, né? Nossa, o dia que eu consegui conversar com ela, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um adulto chorar que nem criança, sabe? De partir o coração mesmo. Ela chorava que nem criança e ela falava da avó dela, e a avó dela morreu, né? Faz uns 2 meses agora. É, que ela sentiu Sabe? muito, ela fala muito. E ela com a coisa do Paulo Gustavo também. Ela sempre foi muito amiga, muito, né? Nossa, eu nunca vi um adulto chorar daquele jeito, sabe? Você sente a dor que a pessoa está sentindo, é a dor da injustiça, né? É muito difícil, é muito difícil. Agora, e o caso, assim, rapidamente, para a gente pra dar uma pincelada, nesse caso que agora me parece que acalmou, eu acho. Eu não acompanhei muito de perto esse caso, aliás, eu não acompanhei nem um pouco, para dizer a verdade, a não ser pinceladas do Márcio Smelling. Bom, esse daí é outro caso, né? Que aparece 8 mulheres acusando um diretor da Globo. Você sabe como é dentro da Globo, né? Eu também acreditei piamente. Inclusive fiz crítica a ele, achei que podia ser a ponta do iceberg dentro da Globo. Eu nunca tinha visto o Martinelli, não sabia quem era o Martinelli, Eu, sabia, tinha visto a cara, mas nem sabia o nome dele. Acreditei em tudo que estava na revista Piauí, fiz um texto crítico e um vídeo, e de novo, né, uma fonte me salvou da Globo, uma fonte super elevada dentro da Globo, que nunca me liga, raríssimo, porque quando sai a matéria do Martinelli na revista Piauí, o caso já estava acontecendo há um ano. E essa pessoa me espantou me ligar, né? Uma pessoa realmente de um cargo muito elevado. Ele me falou assim, né, seu Trim, você tem certeza disso que você está escrevendo, dessa sua opinião? Eu falei, cara, são 8 mulheres. Ele falou assim, olha, isso está acontecendo aqui já faz um ano e essas mulheres estão passando o rolo compressor na Globo. Eu falei, como assim? Elas estão intimidando outras mulheres a acusar o Marcos. Eu falei, como assim? Elas estão obrigando outras mulheres a acusar o Martinelli. Você já viu algum caso de assediador que aconteça aí? Eu tinha feito a cobertura do caso Roger Abdel Maci. Eu estava acompanhando o caso do Jeffrey Epstein. Eu tinha acompanhado o falar caso do nisso, Harvey você fez alguma coisa com o caso do Maia, do Zé Maia? também. Cobri vagamente, né? É. Porque ele também foi outro envolvido nessa história e que até hoje, né? Então.
E daí eu viajo para o Rio em seguida para falar com as fontes que eu tenho lá, de frente a frente, falar que é off, tudo, né, por telefone. E aí eu descubro que uma das acusadoras do Mellin tinha sido namorada dele. Que um mês antes da acusação ela tinha tomado um pé na bunda. E é uma expressão que ela usa. E aí eu descubro, depois, né, eu começo a ficar num desespero que eu quero conseguir as conversas. Porque eu sei que o Marcos Mellin fala para o Cabrini, ele mostra alguns diálogos que ele tem por WhatsApp com a Dani Calabresa. E já me espanta, que mostra uma proximidade muito grande dela com ele. E aí eu descubro que essa namorada do Mellin, ex-namorada, estava magoada com ele. E aí eu começo a descobrir que essa mulher foi denunciada no compliance por intimidação. Ela estava obrigando outras atrizes e funcionárias a acusar o Marcos Mellin. E aí eu falo assim, opa, o que é isso? Falei, nunca vi isso. Quando um cara é demitido por assédio, começa a aparecer outras vítimas de todos os lugares. E aí eu acabo descobrindo que esse grupo que estava acusando ele era um grupo de amigas. E depois eu vou acabar descobrindo que elas mentem na polícia dizendo que elas não se conheciam. E depois de 1 ano e meio eu consigo finalmente os autos do processo. E aí eu começo a ver as mensagens que elas trocavam com ele. E aí eu descubro que uma chega a falar que o tênis dele é lindo e que ela gostava de se masturbar esfregando a cara dele. E aí eu descubro que das 8 que acusavam ele, 2 nem sequer sabiam que eram acusadoras. Tinham Como sido assim? enfiadas. Elas foram enfiadas lá pela advogada delas porque não conseguiam arrumar outras acusadoras. Então, o objetivo aí seria, no caso, apenas sujar, queimar a reputação dele, não tem nada a ver com indenização, nada. Seria um caso de dor de cotovelo, tipo, agora acabou e eu vou acabar com você também. Vou acabar com você porque ele não podia mais ajudar elas porque ia acabar o humor da Globo. E Ah. aí eu descubro que a advogada delas usou o caso para ganhar dinheiro. Porque a advogada dela dá uma entrevista, depois que a vida dele acabou, ela dá uma entrevista falando assim, não queremos judicializar o caso. Ou seja, depois que ele perdeu o emprego, depois que ele está humilhado, depois que ele é ameaçado de morte, que ele tem que fugir do Brasil, aí ela fala, não, está tudo bem. Tanto que essa advogada é condenada pelo Tribunal de Ética, porque toda vez que ela vai dar entrevista, ela faz propaganda da empresa dela, que era um novo escritório de advocacia de gênero. E até hoje ela ganha dinheiro dando palestras dentro do governo do Estado. E depois eu descubro que ela era funcionária da Dilma Rousseff e que ela é recebida pela Janja para falar que vai entregar um novo marco civil da internet que ela nunca entregou. Mas peraí, É um absurdo. esse caso, então, nunca foi para tribunal? Foi. Hoje o Marcos Mellin é réu. E digo mais, elas me acusaram de misoginia e de violência psicológica porque elas dizem que as minhas reportagens causaram transtornos psiquiátricos nelas. Elas nunca me acusaram de calúnia, difamação, injúria, danos morais, e nem que eu tenha publicado nenhuma falsa acusação, e nem um fake news. Mas as minhas matérias causam danos psicológicos. Só que a juíza, uma perita judicial, 4 peritas e uma promotora, mandaram arquivar o caso porque viram que há sinais de combinação delas. Arquivar o caso contra você ou contra o Menem? Contra mim e contra o Mellin. Nós dois Está somos arquivado o acusados de caso, violência. então? Mandaram arquivar o caso agora, elas recorreram, e um outro promotor mandou arquivar de novo. Elas estão desesperadas, né? Porque foram flagradas por 5 mulheres, né? 4 peritas e uma promotora, de que elas armaram tudo isso. Elas estão combinando uma versão. É horrível, caso horrível. Mas escuta, Feltrin, você acha mesmo que é possível que elas armaram uma coisa tão grande, desse tamanho? Porque, gente, isso destrói, porque ele já foi condenado, né?
Não precisa da justiça nem fazer nada, ele já foi condenado. Porque chama uma coisa pior, chama-se opinião pública. Que todo mundo vai lá na internet, vê uma legenda aqui, vê uma frase ali, vê um negócio aqui, já sai dando veredito, já sabe, já reproduz, já vira o inferno. Você acha que elas criaram uma coisa assim tão grande do nada? Alguma coisa tem que ter. Acho legal que você continua sendo uma advogada do casos de família. Você sempre pergunta as coisas certas, né? Elas odiavam, é que eu não posso te mandar, né? Eu tenho todos os diálogos. Eu tenho mais de 5.000 mensagens trocadas. Não existe nenhuma mensagem em que ele propõe qualquer troca de favor. O que tem é o contrário. Chefinho querido, amor, você pode me ajudar? Você pode me indicar para uma novela? Olha, vai ter tal teste, meu contrato vai acabar. Márcia, ele chega a mandar a Globo alterar o plano de saúde de uma pessoa para ajudar o pai dela. Ele indica médicos para funcionários. Ele consegue prolongar o contrato de uma atriz, uma dessas acusadoras, para ela não ficar sem trabalho no ano seguinte. Tem uma outra atriz que acusa ele, tal dia, ele me assediou sexualmente. 2 dias depois, ela convida ele para ir com ela e mais um casal passar o fim de semana em Angra. Tem mais 2, uma famosa, Suzy Filho, e a outra, Débora Lan. Eu consegui os depoimentos delas, diante de um juiz, mentindo para o juiz. A Dani Calabresa fala, eu fui assediada e a minha amiga viu. Ela percebeu isso. E aí o juiz fala para a amiga dela, e você percebeu que ela estava sendo assediada? A amiga fala, não, eu não vi nada. Pelo contrário, ela só falava as coisas boas. Tem a Dani Calabresa falando, ele puxou minha cabeça, ele queria me beijar. E aí tem um outro ator falando, não aconteceu nada disso, eu estava ali. Diante de um juiz. Eu tenho áudio, Mas e ele? O que ele está fazendo? Fica por isso mesmo? Ele é acusado, atacado, e aí ele fala, bom, ok, vou me defender. Ele não está atacando também? Está processando todas, está processando elas. Márcia, o Brasil virou um estado misândrico. Aqui não existe mais, todos são iguais perante a lei. Aqui tem uma lei, Maria da Penha, onde os homens estão indo para a cadeia ou estão sendo processados sem nenhuma prova. Aqui mudou as regras aqui. Aqui existe uma lei chamada violência psicológica que não tem nenhuma prova de nada e o homem é processado simplesmente. A mulher chega na delegacia e fala, ele me agrediu, acabou, é isso, e o homem é processado. Não existe. É que você está fora há muito tempo. Hoje tem uma lei, o artigo 181 do Código Penal, que diz não existe violência patrimonial entre um casal. Se o teu marido roubar você e der todo o dinheiro do casal para amante, não é crime. Se você roubar todo o dinheiro do seu marido e der para o seu amante, não é crime. Eu sou contra, mas é assim que funciona no Código Penal. O Estado não quer saber o que acontece dentro da sua casa. Bom, mas então... Inventaram... Porque o feminicídio só cresce, né? Só cresce e eu até acho que ele é pequeno, segundo as estatísticas. O problema é o seguinte, que agora criaram o artigo 7º da Maria da Penha, se você roubar o dinheiro do seu marido e der para o seu amante, não é crime. Se ele roubar o seu dinheiro e der para a amante dele, ele vai para a cadeia. Se você fizer violência psicológica contra o seu marido, não é crime, não existe. Se ele fizer contra você, é cadeia. Então estão alterando tudo isso. Quanto aos números de feminicídio, a gente não tem a menor dúvida que exista isso. Só que quem faz hoje os cálculos desses números, por exemplo, em boa parte é a NetLab da UFRJ, que tem produzido uma série de fake news. Entende? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe, eu acho que os números que estão sendo produzidos no Brasil de feminicídio são diminuídos. É muito maior do que a gente está vendo. Agora, eu fiz na semana passada uma matéria.
5 casos só entre fevereiro, e aqui em janeiro e fevereiro, de mulheres que foram ameaçadas por seus parceiros, foram na delegacia, conseguiram medidas protetivas e 2 horas depois tinham sido mortas pelos, Eu quase pelos todo dia vejo parceiros. um caso desse. Não A mulher adianta foi... nada, não adianta nada conseguir medida protetiva se o Estado não dá segurança para ela depois. É Não pior cria casa até. de proteção, É pior não até. Ele consegue. vai e descobre que ela denunciou, é pior. Não, e outra, primeiro, não cria casa de proteção para a mulher. Esse Ministério das Mulheres não serve para nada, está mais preocupada só. Agora o Supremo Tribunal estendeu a Lei Maria da Penha, por exemplo, para o movimento LGBT. O que adianta? Você não cria casa de proteção para a mulher da periferia. Se a mulher da periferia vai lá na delegacia e pede uma medida protetiva, quando ela volta para casa, o marido mata ela. Ela não tem para onde fugir, ela tem 4 filhos, o marido é drogado, para onde que ela vai fugir? Não tem casa de proteção para a mulher da periferia. Agora, para a mulher branca, para a Ana Hickman, aí tem toda a proteção. Para a mulher da periferia, preta, pobre da periferia, não tem. Então, o que adianta isso? A menina foi lá, Elas têm mora na frente da medo de Folha. denunciar. Não pode, não tem proteção, não tem o que fazer. Ela não pode levar os filhos, ela vai levar para onde os 4 filhos? É. Então, tá vendo aí tudo aí, um monte de hipocrisia nesse tipo de coisa. O que adianta o delegado dar a protetiva? Ela vai voltar para onde? Ela vai para o Leblon, E você morar na sabe, casa da prima? Sotrim, eu acho que o outro lado dessas leis que estão sendo aí modificadas de uma forma totalmente insana, né, insensata, porque não pode ser assim. Você acha que eu acho a grande contribuição da mídia. Por quê? Porque agora a mídia virou o quê? Virou a internet, as redes sociais, né? E aí tem esses influencers de meia pataca, com milhões de seguidores, que não agregam nada, que mal sabem o que estão fazendo, que estão induzindo as pessoas a jogar, a perder seu dinheiro, a perder tudo, e que as pessoas, que nós já sabemos, estamos num país onde a cultura média é extremamente pequena, baixa, estão ali endeusando gente que não traz nada. Então, as pessoas estão deixando de viver e de lutar pela sua realidade para ficar endeusando esses influências, que eu falo são influências. Porque Infru. Não, influ... e outra, saiu, eu dei também, acho que o mês passado, tem uma pesquisa que foi feita na Hungria, eles estão tentando completar agora, que quanto mais a pessoa endeusa uma celebridade, menos QI ela tem, menos educação ela tem. E no Brasil, você vê, não tem investimento em educação. A gente está perdendo todos os cérebros que tem. O meu Mas não filho, interessa. Não interessa. Gente que pensa sabe votar. pois é, então, meu filho, por exemplo, é neurocientista, ele está trabalhando hoje no Instituto Johns Hopkins, ele é especializado em cérebro, ele já ajudou, ele está com 10% de uma patente de um remédio não, de um genoma, que pode ajudar a criar um remédio um dia para Parkinson. Ele podia estar no Brasil, ele não tem nenhum lugar para trabalhar no Brasil. Quer dizer, não tem investimento em educação, você fica fazendo populismo aqui no Brasil, não tem nada de investimento em ciência, tecnologia, e você vê a demagogia que tem aqui. E aí fica falando, Ministério das Mulheres aqui do Brasil, para que serve? Está tendo a ministra acusada de assédio moral, xenofobia, um monte de coisa ali dentro, não faz nada pela mulher, por exemplo. E daí você vai falar o quê? Sou eu que sou defensor de Não, eu agressor, de acho assim, macho? primeiro que eu acho, eu não sei se você é defensor dos homens, eu sei que o maior algoz da mulher é a própria mulher. Sabe por quê? Porque quando eu vejo essa MC Pipoquinha e afins, entendeu? Essa degradação, e que aí outro dia tinha o vídeo do filho de alguém aí, de um cantor famoso, que ele lançou um negócio e fez coisa com a bunda de fora. E eu falei, gente, para que negócio? Aí as pessoas vieram assim,
Ai, você é homofóbica. Eu? Quer dizer, você está falando de uma coisa, eles já te colam outra coisa. As mulheres acham assim, ah, mas a liberdade musical, que liberdade artística? Hoje o grande o maior hit do Brasil é o Oruan, gente. Pelo amor de Deus, ainda mais eu que sou músico, né? Eu fico ouvindo essas coisas, e aí, quando falaram assim, não, o Luan, maior cantor do Brasil. Ah, eu nem discuto isso, né? Porque se você falar assim, olha, o cara não canta nada, né? Aí você é preconceituoso, Preconceituoso. você é Tem preconceituoso. Não preconceito. pode falar. Não pode falar mais Não, nada, sabe? Agora, na nossa época, a gente tinha que ter responsabilidade. Você escrevia. Ai de você se escrevesse e não lesse. Né? Ai de mim na televisão ao vivo, eu tinha que saber exatamente o que eu estava falando, porque senão o processo vinha na porta. Hoje não. ô Hoje você é Márcia, cancelado, você tudo não tem processo. olha, Márcia, por exemplo, todo mundo sabia, por exemplo, que o Gugu era gay. Me fala quem publicou alguma vez na vida que o Leão Lobo era gay. A gente não era da conta da gente. A gente não se interessava por isso. Você vê? E hoje todo mundo fica falando assim, ai, ele mentiu, ele se escondeu. Não se escondeu, todo mundo sabia, é que não era da conta da gente, a gente não queria saber E disso, não outra era da coisa, conta da gente. ele não vivia isso de forma assintosa, de forma a agredir ninguém. Era a vida dele, a intimidade dele, não é? Quer dizer, é diferente. Agora, hoje, as pessoas vivem a posição delas, seja qual for, hein? Seja sexual, seja social, seja racial, seja não sei o quê, de Política. forma a ofender, a agredir, a provocar. Ele não. Essa pessoa super discreta. Ele era muito meu amigo, Gugu. Sabe, nunca, eu mesma, nunca. Se você não parasse para pensar, eu ficava com o Gugu, não parava para pensar nesse aspecto. Eu conversava, ele vinha para Portugal, vinha me visitar, a gente conversava muito, tínhamos inclusive projetos juntos, porque ele uma vez falou, Márcia, vamos abrir uma televisão, porque o Gugu me admirava muito enquanto profissional. Acho que enquanto pessoa também, mas enfim, enquanto profissional de mídia. E ele falava, mas a gente tinha um projeto de abrir uma televisão em Portugal, coisa que ninguém sabia. Esse assunto, essa pauta da sexualidade dele, mas em momento algum aparecia, entendeu? Agora, hoje tem que aparecer. Por quê? Porque uma coisa, as pessoas querem te ferir com a condição delas. Não é opção, com a condição delas. E eu acho que quando é opção, a gente tem até o direito, o espaço de discutir. Mas quando é condição, não dá para discutir. Eu acho que sexualidade, eu acho que a questão da cor de pele, isso são condições que você nasce assim. Você não tem que discutir isso, é uma condição. E eu sempre criei, tive essa empatia com as pessoas. Agora, hoje está muito difícil, é aceitar que esse povo que tem cultura zero, entendeu? Que não tem dinheiro para comprar um livro, mas que gasta qualquer coisa para assistir show de funk, que é a degradação, né, total da feminilidade, da sexualidade. Aí vem, você fala uma coisa que é construtiva, que é para pensar, pelo amor de Deus. Ninguém nem quer saber de estar com pedra. Não dá. Eu nem ligo, assim, para a questão do funk, eu nem julgo isso, mas uma coisa que eu Também sempre não. critico, por exemplo, se a pessoa, às vezes falam assim, o cara é idiota porque dá dinheiro para a igreja. Eu até critico, você quer dar dinheiro, eu não acho, eu não acredito nisso, mas, por exemplo, a pessoa que fica 4 dias na porta de um show para comprar um ingresso ou para entrar no show, não tem direito de criticar um cara que, por exemplo, dá dinheiro para a igreja. Claro. É tão Cada um. fanático quanto. É tão fanático quanto, por exemplo. Exato. É. Não, eu não critico o funk, não é o ritmo funk. Eu critico as pessoas que usam o funk para fazer apologia à promiscuidade, para achar que é normal, porque o Brasil, infelizmente, está vendendo para o mundo vulgaridade. Só isso que ele vende, o Brasil. Em vez de vender alegria, de vender a criatividade, que o brasileiro é extremamente criativo, o brasileiro é um povo de uma alegria, o grande produto do Brasil é essa alegria, esse jeito que só o brasileiro tem. Ó, sabe o que eu acho, para resumir, é o seguinte, o Brasil é o país do futuro, esse futuro nunca chegou. Você acredita mesmo que o país é alegre? Eu acho que hoje Era, o era, país. era, era.
Eu nunca acreditei nisso, tá, Márcio? Eu acho que o país hoje está um país desonesto. Eu sempre uso, brinco com as pessoas. Não, eu sempre brinco que assim, para você ver o que é o Brasil ou o que é a Inglaterra, é você deixar a sua bolsa no lugar público, com o dinheiro. Qual a chance de você ter essa bolsa de volta com o dinheiro? É, é claro, claro. Né? Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade, mas não é só no Brasil, não. Não, meu amigo perdeu uma carteira com 400 libras lá no aeroporto de Heathrow. Ele perdeu, ele chegou em Heathrow 10 horas da manhã, ele voltou para Heathrow 8 horas da noite e a carteira estava no mesmo lugar e tinha um policial fazendo guarda na carteira. Eu Aqui no acredito. Brasil, Eu acredito, porque em Portugal, antes, né? Antes, não agora, porque agora Portugal mudou muito, porque infelizmente, tem que falar a Portugal, verdade, tem muito brasileiro lá em Portugal, tem muito paquistanês, tem muito tudo. Tem muita gente do leste. Gente, Portugal mudou muito. Mas o meu filho, antes, quando nós mudamos para Portugal, ele perdeu também a carteira no ônibus, porque ele era menor, e com documentos, com dinheiro, com tudo. Ele falei, vai dar queixa, né, para tirar novos documentos. Quando ele foi dar queixa na delegacia regional, estava lá a carteira, entregaram lá. hoje não E dá mais. Eu fui para Lisboa, que tentaram me dar de golpe aí, viu, no centro. agora é terror. Você andar nas ruas do centro de Lisboa, porque, gente, Lisboa virou. Lisboa não, Portugal virou um alvo de imigração descontrolada. Agora não, porque agora a direita entrou, fechou as fronteiras e agora acabou a palhaçada. Porque, olha, sabe o que me falaram? Você não acredita, eu estive em Portugal, que eu fiz a cirurgia a semana retrasada. Feltrinha, não acreditei. 400 euros. É, 400 euros, uma cama, num apartamento. Sabe quantas pessoas entram? Um apartamento de um dormitório, tipo é um estúdio? 10. Meu Deus do céu. Olha o ponto que chegou Tudo Portugal. imigrante, tudo E aí, quando imigrante. eu falo, gente, não venha para Portugal, ai, você não quer que a gente vá? Eu, por mim, pega a tua mala e vem, ué. Eu vi Xenófoba. dormindo, sabe essas cabanas de praia? Brasileiro dormindo nessas cabaninhas de praia no Cais Sodré, em Lisboa. Eu vi. Porque Meu não tem Deus dinheiro para do céu. voltar, consulado não quer saber, porque não vai ficar lotando avião para voltar para o Brasil. Ninguém consegue morar, que o preço está nas alturas. Por quê? Porque realmente tem mais gente do que tem moradia, tem mais gente do que tem trabalho, e isso é verdade. E o salário mínimo em Portugal agora bate 800 euros. Agora. Uma cama, gente, num Quatro- apartamento. Vocês imaginaram? 400 euros. Deus do céu. 400 euros. Eu estive agora em Lisboa, mês passado. Falou uma cama em Lisboa. É isso. Feltrinha, adorei nosso papo. Muito obrigada. Estou com medo do Obrigado, Márcio. Instagram cair e derrubar a live, que depois eu quero salvar para postar mais tarde. Muito obrigada. Tá, Super depois. saudade, querido. Muito bom te ver Obrigado. que você está bem. E estamos Obrigado. sobrevivendo aí a esse novo momento da comunicação, né? Obrigado, querida. Beijo. Se quiser, eu te mando depois. Posso fazer cortes dessa live e botar no meu canal? Claro, claro. Sem Oba. Então dúvida. tá bom. Tá bom? Beijo. Um Obrigado, beijo, querido. querido. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Depois eu vou postar a live, tá?